Eu saúdo o povo de Deus com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? É motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui fazendo menção do nome do Senhor. Porque Ele é forte, é poderoso. Ele nos livra de todo o mal. E todos os dias Ele está conosco. O livro do Gênesis, no capítulo 21, no versículo 8. Aleluia. Derrama a tua graça, meu Deus, uma vez mais. Somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não podemos agir, meu Deus, se não for pela tua infinita misericórdia, pelo teu poder, meu Deus, e pela tua graça, pelas tuas mãos fortes, meu Deus, sobre as nossas vidas. Amém? Livro do Gênesis, no capítulo 21, versículo 8, diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Agora eu quero que você pula para o capítulo 35. Aleluia. Deus forte. Deus santo. O Senhor é Deus poderoso. Aleluia. No livro do Gênesis, no capítulo 35, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Senhor, que te apareceu quando fugia de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai-vos as vossas vestes. Amém? Só até aí. Os irmãos podem sentar glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Nós aqui, no começo da campanha, nós ouvimos dizer sobre Abraão e de como o Senhor usou da sua infinita misericórdia para trazer Abraão de volta à presença dele. Mas hoje eu decidi falar sobre o neto de Abraão, Jacó. A vida de Jacó é algo interessante de a gente estudar na Bíblia, porque nós sabemos quase tudo sobre a vida de Jacó. Nós sabemos como ele nasceu, nós sabemos quem foi os pais dele, nós sabemos que ele teve que fugir, nós sabemos qual o nome, por que ele ganhou esse nome. Tem personagens na Bíblia que entram na Bíblia e desaparecem, nós não sabemos nada dele, mas com Jacó é diferente. Deus deixou a vida de Jacó narrada para que eu e você podemos aprender com a história de vida de Jacó. É interessante eu voltar uns capítulos antes, quando o seu pai casa com a sua mãe e ela é estéril. Ela sendo estéril, o pai Isaac ora para que ela engravide, e o ventre dela agora, por causa da oração de Isaac, gera 2 filhos. Então eu posso te dizer nesta noite que Jacó e Esaú são frutos de oração, porque eles pediram, porque eles oraram, porque eles clamaram, porque eles sonharam. O Senhor ouviu a oração e atendeu a oração destes 2 servos. Eu posso também te dizer que ali naquele tempo não tinha ultrassom, e a barriga da mãe dele já crescia, e ali havia-se eles mexiam muito dentro da barriga, e ela não sabia que estava grávida de gêmeos. Não tinha ultrassom naquela época, não tinha exame. Hoje em dia, até com exame de sangue, sabe o sexo do bebê, sabe quando que ele vai nascer, marca-se o dia, marca-se a hora. Mas naquele tempo não era assim, ela não sabia. Mas eu entendo que Rebeca era uma mulher inteligente, e ela foi consultar ao Senhor. Ela foi querer saber por que o ventre dela era daquela maneira.
E o Senhor falou para ela: 2 nações sairá do teu ventre, mas o maior servirá o menor. Eu quero te dizer que aqui, meu Deus amado, meu Deus santo, a matemática do homem é diferente da matemática de Deus. A matemática do homem não é igual à matemática de Deus. Ele diz: o maior servirá ao menor. Eu vejo uma viúva com 2 filhos, e ali estão os credores querendo levar os teus filhos para ser escravo. E ela vai até o profeta, e o profeta pergunta: o que tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O profeta manda ela buscar vasos emprestados. Ainda diz assim: vai e pede não pouco, pede muito, porque uma botija encherá todos os vasos. Meu Deus, aquela mulher, pela fé, ela foi e pediu. E o vaso pequeno, e enchendo o vaso grande. E o vaso pequeno, e enchendo o vaso grande. Essa é a matemática de Deus. O vaso pequeno enche os grandes, e os vasos grandes servem os vasos pequenos. Olha só, o meu Jesus desceu do trono de glória. Ele que é grande, que é poderoso, que é majestoso, desceu aqui só para servir eu e você. Olha o vaso grande servindo o vaso pequeno. Meu Deus do céu, isso é tremendo, isso é poderoso, isso é majestoso. Essa é a matemática de Deus. Então nasceu os meninos. Então, quando nasceu Esaú, colocaram o nome dele Esaú porque ele era bonito, grande, robusto, cabeludo. Mas Jacó nasceu apegado ao pé do seu irmão e ganhou um nome desprezível. Ganhou um nome a qual ele teve que carregar a vida inteira. Qual é o nome que eu e você estamos dando a nossos filhos hoje? Veja bem, que o nome que nós damos para eles vão ter que carregar pela vida inteira. Muitas vezes até nós registramos eles pelo nome, mas depois nós colocamos outro nome dele, e aí chamamos os nossos filhos de infelizes, nós chamamos os nossos filhos de maldito, nós chamamos os nossos filhos de nomes desprezíveis. E aí os nossos filhos, por causa da palavra que saiu da nossa boca, vai carregar esta maldição até teu encontro com Deus. Até teu encontro com Deus. E aí Isaac foi crescendo, mas Esaú foi crescendo. E Esaú era perito em caça. E a Bíblia, ela diz que quando alguém é perito, ele quer dizer que ele é profissional. Não tinha caçador como Esaú, e o seu pai o amava porque era caçador. Mas Rebeca amava Jacó somente porque ele era filho. Ela amava ele independente do que ele seja, do que ele fazia, do que ele vinha a fazer. Ela amava, porque mãe é assim. Não importa como os nossos filhos estejam, não importa o que eles fazem, se ele é doutor, se ele é grande, se ele é pequeno, nós amamos de qualquer maneira. Ele não precisa dar orgulho para nós, para que nós possamos amar. Nós continuamos amando. Você pode tirar isto. Um dia você pode ir numa fila de um presídio, em uma delegacia ou de um presídio grande. Lá você vai ver poucos pais, mas mãe vai ter lá um monte, vestida de branco, ali vestida naquele lugar, sendo envergonhada por causa do pecado do filho. Mas ela vai. Não importa se ele matou, não importa se ele roubou, não importa se ele é enganador, ela vai, a mãe vai. Aleluia, isso é forte, amado. E aí eles foram crescendo. Como Isaac era da tenda, ficava na barra da saia da
a mãe, aprendeu a cozinhar. E ali ele fez uma comida boa, gostosa. Mas agora Esaú chega da caça e pede, me dá um pouco de comida, eu estou desfalecido, eu estou com fome. E aí ele vai dizer assim, eu só te dou se você me dá o direito de primogenitura. E ali ele vai fazer uma negociação. Muitos vão dizer porque ele queria enganar, mas eu entendo que era porque ele dava valor, porque ele sabia que a primogenitura era algo para a vida dele toda. Ele queria aquela bênção. E aí Esaú fala, o que vai me adiantar esta primogenitura se eu morrer? Me dê a comida. Então jure. E ele jurou e desprezou a bênção do seu pai. E desprezando, irmão, talvez sem querer, talvez por não prestar atenção, talvez por ser novo demais, ele desprezou, ele não quis a bênção do seu pai e trocou por um prato de comida. E nós temos que prestar atenção muito hoje, em dias nas nossas vidas. O que é que nós estamos trocando o altar? Por que é que nós estamos trocando o altar pelos banquetes? São tantos banquetes, são tantas coisas que nos faz sair da presença do Senhor. Mas eu oro a Deus para que Ele possa gerar no meu e no teu coração o verdadeiro sentido de estar no altar, de permanecer no altar, de honrar o altar. Porque o altar, irmãos, é um memorial que a gente faz para Deus em devoção ao Senhor. E aí Esaú desprezou a bênção. Agora eles estão mais velhos. Isaac pensa que vai morrer. E porque ele pensa que vai morrer, ele chama o seu filho. Venha, vá caçar, traz lá e faz um guisado, uma comida gostosa. Porque eu não sei a hora da minha morte, ele não sabe, mas ele já está prevendo que ele vai morrer. Faz lá e traz para mim para que eu te abençoe antes que eu morra. A mãe ouviu. E ela sabia da promessa, que o maior tinha que servir o menor. E Rebeca quis dar uma ajudinha para Deus. E não é assim hoje em dia. Nós sempre queremos dar uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa que nós ultrapassamos para poder ajudar Ele. Ele tem as suas maneiras de agir. Ele tem a sua maneira de fazer com que nós chegamos. Não precisa derrubar ninguém. Não precisa trapacear ninguém. Não precisa passar na frente de ninguém. Quando o Senhor te der uma coisa, Ele vai te dar e está determinado. Ninguém toma, ninguém tira. Está lá Abraão, morto na terra. E aí ele chama Josué e fala: Josué, levanta, meu servo Moisés é morto. Acabou para Moisés. Agora é a vez de Josué. Está me entendendo, igreja? É assim. É desse jeito que Deus faz. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Quem é que pode parar a força do braço do Senhor? Quem é que pode fazer Ele voltar para trás? Tenta e morre. Tenta ultrapassar e morre. Porque a Bíblia que eu conheço, Ele diz: Deus mata. E Ele mata mesmo, irmão. Ele dá vida com abundância. Mas aqueles que querem passar na frente dele, que não obedecem, que menospreza o poder, a palavra dele, que menospreza o Espírito Santo dele, Ele mata. Eu não sei o que vai acontecer com este povo que profanaram no carnaval. Eu não sei o que vai acontecer. Eu agora de uma coisa eu sei: um homem na terra não tem estrutura se não estiver escondido no sangue de Jesus Cristo.
tem que estar escondido na fenda da rocha, para o Senhor passar de costa e nós não sermos fulminados. Vamos voltar para a história. Isaac manda o seu filho caçar. O seu filho vai, o outro vem e engana. E porque ele já estava cego, a Bíblia diz que os seus olhos já estavam cegos. Ele não reconhece, ele reconhece a voz. Ele diz: a voz é de Jacó. Mas Jacó está dizendo aí que é Esaú, mentindo para ganhar a bênção. E agora, irmão, depois de pecar, Jacó pecou, e depois de pecar ele tem, que fugir, porque seu irmão logo chega. E quando ele chega, ele diz assim: eu só vou esperar papai morrer para eu te matar também, Jacó. É desse jeito. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos faz ir para longe. Eu, estudando essa história, vi que quando Jacó se despediu da sua mãe, ele nunca mais viu ela por conta deste pecado. Ele foi embora. Quando ele voltou, a mãe dele já era morta. Olha como o que o pecado faz. É algo que nos leva para longe de Deus. É o pecado. É algo que traz separação entre Deus e o homem. É o pecado. E o que acontece, irmão? Que ele fugindo, ele vai para a casa do seu tio. Lá ele é enganado, porque ele pediu a mão de um em casamento e recebeu outra. Porque ele enganou pela primogenitura, e pela primogênita ele foi enganado. Olha aqui a lei da semeadura. Tudo que plantamos, colhemos. Não adianta fugir da nossa plantação. É o que vamos comer, é o que vamos beber, é o que plantamos. Não corra dela. Quer comer coisa boa? Plante hoje coisa boa. Porque se você plantar jiló, vai comer jiló amargo pro resto da vida. Olha aí se cumprindo a palavra de Deus. E ela é fiel, porque ela diz que não passará nenhum tio e nenhuma vírgula. Se cumprirá toda, porque ela é promessa. E ele ficou ali, na casa do seu tio. Casou, teve filhos. Mas antes de chegar na casa do seu tio, antes de chegar lá, ele se encontrou com Deus no caminho. Ele pegou uma pedra, deitou sobre ela e teve um sonho. E um sonho era que tinha uma escada da terra para o céu, que topava o céu. E os anjos desciam e subiam. E agora eu pergunto à igreja: para que anjo precisa de escada? Anjo não precisa de escada para descer e para subir. A escada que ele viu é para ele subir. Não adianta querer pular degrau. Tem que ser degrau por degrau. Tem que chegar a aceitar a Jesus. Levantar a mão, aceitar a Jesus. Tem que vir como está. Está sujo. Está fedido. Está ruim, tem que vir como está. Mas entrando da porta para cá, começando a ouvir a palavra do Senhor. E é cada dia um alimento, tem que haver libertação. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. É a palavra quem liberta. E quando ele teve este encontro, porque Deus era Deus de Isaac, mas ainda não era Deus de Jacó. Quando ele teve esse encontro com Deus, ele falou assim: tão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a porta do céu. E ali ele acordou, pegou aquela pedra que ele tinha deitado em cima, derramou azeite nela e fez um voto com o Senhor. E o voto daquele que ainda não conhece Deus é um voto diferente. É aquele voto: se Deus me abençoares,
Se Deus for comigo. Porque o que conhece Deus fala assim: Deus vai me abençoar, já firme e pronto, porque conhece o Senhor. Mas porque ele não conhecia, ele disse: se Deus me abençoar, se Deus for comigo, me dê pão para comer, me dê veste para vestir, aí me levares em paz à casa do meu tio e me trazeres de volta, aí ele será o meu Deus. E ele chega lá na casa do seu tio, casa, tem os filhos, enriquece, o tio tenta enganar ele, mas Deus já era com ele por causa do voto que ele fez. Mas ele se esquece do voto e não volta. E Deus prepara a situação. Irmãos, Deus prepara a situação. Eu tenho ouvido isto aqui na igreja e tenho observado. Deus prepara a situação para te trazer de volta à presença dele. Olha só o que aconteceu. Os olhos de Labão já não eram do mesmo jeito para com Jacó. Labão já olhava para Jacó diferente. Os filhos de Labão já olhavam para Jacó e dizendo assim: ó, Jacó está roubando toda a herança do nosso pai. E ele preparou situação para que Labão saísse dali. Mas só que toda vez que ele chegava para Labão e falava: eu quero ir embora, Labão arrumava uma situação para que ele permanecesse lá. E uma coisa eu vi aqui nesta palavra: se for preciso fugir de Labão, fuja. Enquanto Labão foi para uma banda, Jacó pegou as suas mulheres, os seus filhos e fugiu da presença de Labão. Fuja da presença do inimigo. Fuja do pecado. Fuja daquilo que te tira da presença de Deus. Não adianta estar na casa de Labão, Deus te abençoando, mas Deus ainda não ser o seu Deus. Faltava-se ainda uma parte do voto. Deus preparou situação para Jacó voltar, porque Deus queria ser o Deus de Jacó. E é assim que o nosso Deus faz. Ele também quer ser o nosso Deus. Ele também quer estar conosco todos os dias. Aí Jacó vem embora. Labão vem atrás, furioso, querendo pegar ele, querendo tomar as filhas, querendo tomar os bens dele. Mas Deus também se encontra com o ímpio, viu, igreja? Deus também se encontra com o idólatra. E Deus tem um encontro com Labão e diz: olha, Labão, cuidado, é meu servo, eu tenho um propósito com ele na terra. Veja só isso, é Deus falando. Eu tenho um propósito com ele na terra. É meu servo, cuidado. Fala com ele direitinho e deixa ele embora. Porque eu quero ele. Eu quero cumprir a minha promessa que eu fiz a Abraão na vida dele. Ele se encontra. Tem ali o seu acerto. Se despede e vão embora. Uma das filhas leva os ídolos do seu pai. E agora eles estão indo embora com algo escondido. Dentro do povo do Senhor tinha algo escondido, algo oculto. E agora eles vão crescendo, tornando-se ali um povo. E outras pessoas vão se agregando. E o que Jacó, era para Jacó falar para o povo do Deus forte, do Deus poderoso, porque ele ia encontrar com seu irmão Esaú. Ele fica desapercebido e ele vai chegando em direção a seu irmão, e ali ele faz uma estratégia, vai mandando os presentes, vai mandando um pouco dos filhos, um pouco dos servos. E ali ele chega e fica sozinho no lugar onde ele tem um outro encontro com Deus. E ele luta com o anjo. A noite inteira ele luta. E o anjo fala para ele: me solta, porque eu quero ir. E ele diz: eu só te solto quando me abençoares. E ele pergunta: qual o teu nome? Lembra que Jacó ficava mentindo que o nome dele era Esaú? Porque Deus é assim.
Ele vai no ponto da ferida. Ele vai aonde você errou. Ele vai aonde você pecou, porque você e eu temos que reconhecer os nossos pecados diante dele. E aí ele fala: meu nome é Jacó. E ele diz: de hoje em diante seu nome é Israel. Deus muda o nome dele. O anjo toca na coxa dele, ele sai de lá manco, mas abençoado. Quando ele olhava para aquela marca, ele sabia que por causa daquela marca ele lutou com um anjo. E por causa daquela luta, ele prevaleceu, porque o Senhor falou: você lutou com os homens e com Deus e prevaleceste. E ele tem um encontro com seu irmão. O irmão que queria matar, agora os pensamentos do irmão foi mudado por Deus. E vai cada um para uma parte. Mas algo vai acontecendo, por causa que vai agregando gente àquele povo. Vai chegando situações, e aquele povo vão vendo as coisas do mundo e vai colocando aquelas coisas do mundo na sua vida. E Jacó foi se afastando de Deus. Jacó e toda a sua família foi se afastando de Deus. Agora sua filha é desonrada. Agora, por causa da desonra da sua filha, os seus filhos se tornam assassinos. E há uma tristeza no coração de Jacó. E eu vejo que Jacó não se lembrou de Deus, mas Deus se lembrou de Jacó e disse: levanta, Jacó, volta lá até Betel, o lugar onde eu te encontrei quando você fugia da presença de Esaú. Mas para ir até Betel, Jacó, você tem que se desfazer de alguma coisa, de algumas coisas. Arranca os ídolos que estão no meio de vós. Arranca, joga fora tudo aquilo que não me pertence, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que te leva para longe da minha presença. Muda as suas vestes. Ele fala: muda as vestes. Está aqui na palavra. Tem que haver mudança. É claro que a mudança não precisa ser só por fora. A mudança tem que ser de dentro para fora. Mas o que está dentro tem que transparecer fora. Não adianta mudar de uma maneira. A saia está no pé, mas dentro do coração está endurecido. E não recebe a Deus verdadeiramente como Ele quer recebido. Volta a Betel. Isso me traz à memória agora. Agar, serva de Sara, foi entregue a Abraão para dar-lhe um filho. E ela gerou no ventre dela Ismael. E agora ela está lá dizendo para Sara: olha, Sara, meu ventre é fértil. Olha, Sara, eu posso gerar, tu não podes. E Sara não ficou atrás por causa das pirraças, também revidou. Agora Agar foge. Agora Agar está num deserto, numa fonte de água. E o Senhor olha para Agar e fala assim: Agar, o que é que está fazendo aí no deserto? Olha Deus falando para mim e para você: cuidado que tem deserto que é você que está querendo ir. Cuidado que tem deserto que pode ser eu que estou querendo estar lá. E o Senhor sabe o que Ele fala para Agar? Volta, Agar, te humilha-te nas mãos da tua ama lá, te humilha na presença da tua senhora. Irmão, é necessário humilhação. Tem gente que não quer se humilhar de maneira nenhuma. O orgulho e a soberba não deixa. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que tem que ter humilhação. Eu não me humilho perante um irmão. Eu não me humilho perante o meu patrão. Eu não me humilho na escola. Irmão, a humildade é algo que vem de Deus. É algo que o Espírito Santo molda no nosso coração. E quando nós não nos humilhamos,
é porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus gerar humilhação em nosso coração. E H teve que voltar e se humilhar, porque Deus mandou. Há uma igreja, a 7 cartas, igreja de Éfeso. O Senhor diz para ela: tenho contra ti que deixaste as primeiras obras, o primeiro amor. E Ele dá um conselho: arrependa-te, lembra-te de onde você errou e volta. Volta para onde? Para a presença do Senhor. Volta para onde? Para a casa do Pai. Volta para onde? Para a presença de Deus. Não há outro lugar melhor para que possamos estar, a não ser no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que prevalecemos. Jacó chega até Betel, e ali ele faz um altar ao Senhor, e ali ele é fortalecido, e ali ele é edificado. Acabou-se as lutas na vida de Jacó. Se você for continuar lendo o texto, você vai ver que não acaba a luta. Uma ama de Rebeca morre. Depois uma ama de Raquel morre. Depois Raquel morre. O seu filho foi levado para o Egito, vendido pelos próprios irmãos. Mas quem deu estrutura para Jacó aguentar todas essa situação foi o Deus poderoso dos exércitos. E é assim que eu e você devemos estar. Quem nos dá estrutura para suportar o que não podemos mudar é só o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos dá graça, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá coragem, é Ele que nos faz vencer o nosso pior inimigo. Não é Satanás o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo é nós mesmos, é a nossa carne, que milita dia e noite, guerreia com o nosso espírito dia e noite, para nos fazer cair. Mas quem nos dá força para vencer a nossa carne é Deus, o Todo-Poderoso. Que os irmãos possam ficar com esta palavra e voltar sempre a Betel, e voltar sempre ao altar, o altar do Senhor, em adoração. Um altar é para ser lembrado sempre. Volta lá em adoração e em agradecimento. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque nessa semana, uma sobrinha minha, de apenas 2 anos, o pai deixou uma furadeira lá e foi desligar o padrão, e ela pegou a furadeira. Irmão, a furadeira enrolou no cabelo dela, arrancou essa parte aqui toda pela raiz. Mas eu louvo ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque só arrancou os cabelos, mas ela ficou viva, porque o Senhor deu o livramento. É Ele quem faz assim, é Ele quem opera assim, é Ele quem faz estas coisas sobrenatural. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu agradeço a minha rica oportunidade.